Abre aí Hebreus capítulo 2, verso 1. O tema da mensagem dessa manhã: o perigo da negligência. Antes da gente ler o texto, olha o que o dicionário Aurélio da língua portuguesa define como significado da palavra negligência, ou termo, o substantivo feminino, né? Falta de cuidado. O perigo de ter falta de cuidado. Segundo, falta de atenção, falta ou desleixo, desmazelo. O perigo de sermos negligentes, em não termos cuidado, em não termos a atenção, ou não darmos a atenção, ou sermos desleixados com as coisas de Deus. É importante que sejamos nós os preservadores da boa sã doutrina. O zelo da casa do Senhor me consumirá. Deus é um Deus zeloso, por isso que Ele não pode ser colocado como segundo na nossa vida, porque Ele só tem lugar para ser o primeiro. Por isso Ele não é o último, Ele é o primeiro, o alfa. Ele é o criador de todas as coisas. O autor aos Hebreus diz o perigo da negligência. Olha só, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que elas e delas jamais nos desviemos. Até aqui, feche os seus olhos, me permita mais uma vez nessa manhã orar por todos nós. Pai, queremos agradecer ao Senhor, obrigado por sua santa e gloriosa palavra. Senhor, nessa manhã nós cremos que o Senhor é poderoso para transformar o nosso coração através da sua gloriosa e santa palavra. Nela nós encontramos a vida eterna, porque ela testifica do Senhor. Nela, toda ela foi divinamente inspirada para o propósito da nossa repreensão, admoestação, correção, Senhor, para o nosso crescimento. Obrigado por sua palavra, obrigado por ouvir a sua voz por meio dela nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, quando o autor aos Hebreus escreve dizendo por esta razão, a gente precisa entender o verso 14 do final do capítulo 1. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ele faz uma pergunta. Ele está dizendo acerca dos anjos. Ele está dizendo àqueles que ao mesmo tempo proclamam a boa nova, e os anjos, eles têm uma direção em viverem completamente a ordem de Deus sobre as suas vidas. Eles não têm outras escolhas. O anjo não tem outra opção. A única vez que Deus permitiu com que um ser celestial tomasse alguma decisão, nós experimentamos o mal terreno. Ele despencou do estado pleno e tornou-se o maior adversário daqueles que foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Por isso o autor continua, por esta razão, importa que nos apeguemos, ou seja, se somos os ministradores, se herdaremos a salvação, nós devemos apegar com mais firmeza a esta verdade que nós ouvimos. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Olha só que interessante, quando nós compreendemos essa verdade celestial. Irmãos, aquele a quem muito foi perdoado, muito mais será dado graça. Por que existem pessoas que elas ainda são tímidas no que tange à proclamação do Evangelho, a exercer os seus dons? Porque elas têm uma compreensão muito inferior daquilo que foi feito por ela na cruz. Quanto menos desconhecemos o sacrifício de Jesus por nós,
Quanto menos reconhecemos o tamanho do nosso pecado, da nossa depravação, menos nós daremos graças. Você já percebeu aquele tipo de pessoa que você vai pregar o evangelho e ela já é um pouco ressabiada, arredia, que ela diz assim: olha, não, mas eu amo Jesus. Ela te corta. Não, eu não sou assim um pecador como foi Dimas naquela cruz. Eu não sou um traidor como foi Judas. Eu até vou na igreja, eu até, pratico boas obras. Eu aprendi bons princípios, entende? Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não uso droga, eu não faço isso. Eu sou uma pessoa parcialmente boa. Parece que ela está invalidando o sacrifício de Cristo por ela. Porque o sacrifício de Cristo, ele não veio para simplesmente tornar válido, porque apenas não roubamos ou matamos. O sacrifício de Cristo nos torna aceitos em Deus, porque todos pecaram de forma completa e fomos destituídos da sua presença. Qualquer pecado, que quer dizer transgressão da lei, ofende a Deus. Qualquer pecado. Qualquer pretensa no coração de vaidade. Qualquer desejo que é uma concupiscência, ofende a Deus. Irmãos, não existe nada pior do que um Deus santo ver a sua criatura ofendendo a Ele diariamente com pensamentos, ações e palavras. Então nós não podemos tornar o sacrifício de Cristo em partes, porque o pecado foi completo, por isso o sacrifício também é completo, pleno e eterno. As pessoas não se dão conta de que essa vida que elas dizem não ser tão ofensiva a Deus, são as que mais são ofensivas, porque são as pessoas que menos reconhecem a sua podridão. É aquele tipo de pessoa que diz assim: eu não preciso tanto de Jesus. Eu não dependo tanto de igreja, é uma coisa assim, eu não gosto muito. Como assim, irmão? Se igreja fosse uma opção para gostarmos. Primeiro que igreja não é uma opção como nós escolhemos roupa no nosso guarda-roupa. Igreja é um organismo vivo, aonde pecadores estão sendo redimidos, justificados e esperando pela bendita esperança que é a salvação eterna, que de uma vez por toda, em algum momento será gloriosa e plena. E se sabemos dessa mensagem, o autor aos Hebreus precisa dizer: se apegue com mais firmeza, ou seja, seja intenso. Cuidado com a sua falta de negligência. Ou, aliás, cuidado com a sua negligência, com o seu excesso de negligência, com a sua displicência, com o seu desleixo. A indiferença foi o que foi combatido na igreja de Laodiceia. Vocês acham ser ricos, mas são pobres. Vocês acham que estão enxergando, mas vocês são cegos. Vocês acham que possuem, mas não possuem nada. Indiferença, negligência. O cristão que lê as escrituras somente nos cultos e quando lá, que ora só quando aperta e quando ora, que trata toda a sua vida de uma forma desleixada. Ele não se apega com firmeza às verdades ouvidas. E apegar com firmeza é segurar. A gente não diz, fica firme. Você já viu alguém firme igual prego no angu? Não. Que firmeza tem um prego no angu, irmão? Nenhuma. Mas a gente está parafusado, com broque e tudo na rocha. Não é, seu Eustáquio? Nós estamos presos na rocha. Nós estamos conectados
cimentado nessa rocha. Então, faça do seu devocional, da sua vida de leitura, da sua vida de oração, da sua vida de louvor, se entregue no seu ministério, se entregue na sua vida com Cristo. Vai, irmão, seja intenso, seja intenso em tudo, seja alguém referência em tudo que você faz. Vai lá, pega essas moedas, ou 2 ou 5, e multiplique esses talentos. E aqui é claro que o autor aos Hebreus está dizendo com firmeza nas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E quais são essas verdades ouvidas? Aquelas que os apóstolos haviam proclamado a eles. Moisés apontou a Cristo, e Cristo é maior do que Moisés. Cristo é o penhor, Cristo é o motivo de sermos salvos, não pela lei. E ele vai escrever isso aqui agora no verso 2, a gente vai entender. Mas pelo seu sacrifício, se apegue a isso. Se apegue ao plano de Jesus por mim e por você. E a pior coisa é negligenciarmos a sã doutrina. É o que eu disse para aquele motorista. Meu irmão, cuidado com o que você ouve. Cuidado com aquilo que você admira. Não seja negligente naquilo que você ouviu. Porque quando não somos negligentes, nós preservamos o correto, ou tentamos preservar. A falta de zelo, de cuidado, faz com que nós nos atropecemos em doutrinas que não são sã, mas de demônios. Aquelas que tiram Cristo do plano principal, aquelas que desconsideram o que Cristo fez por nós, onde o homem se torna o centro, o ego, as coisas, a matéria, a performance, o jeito, a habilidade, a oratória vai tomando o lugar do centro que é Cristo Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Cristo, se apegue. Posso cantar aqui, né? Posso. 2, porque se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? A ideia, irmãos, é de que os argumentos que nós temos, de que a palavra que esses anjos, eles anunciaram, lá no monte, Deuteronômio capítulo 23, quando no monte Seir, os anjos que entregaram a palavra, ou seja, se esses anjos, eles mesmos se tornaram firmes, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Ou seja, se nem os anjos que despencaram tiveram algum escape, ainda mais nós que recebemos a revelação especial. Não tem como a gente argumentar. Os anjos proclamaram: essa palavra é firme. Ele falou para Maria: o que está no seu ventre é santo. Anjos que disseram que destruíram cidades, estes testemunhos, anjos que estiveram o tempo todo se tornando uma testemunha diante dos homens. Nós não podemos nos escapar. Essa palavra que ele utiliza, firme, forense, é uma ideia de testemunho hoje dentro da justiça, é uma ideia de justificação. Termo forense. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos se não levarmos a sério tão grande
salvação. Como nós não podemos levar a salvação a sério, se nem os anjos vão escapar do justo juízo de Deus? O autor aos Hebreus está nos levando a abandonar a negligência. Irmãos, não cabe no evangelho crente morno, frio, displicente, negligente, automático, religioso. Essa falta de intensidade, de zelo, isso nos aponta um grave perigo. Hoje é apenas uma negligência de leitura, mas amanhã pode ser que não temos amor pela palavra. Porque aquele que ama é aquele que preserva a minha palavra. E se não amamos, estamos dizendo não somos filhos, porque todo filho ama o pai. A negligência revela que às vezes não entendemos nada do evangelho. Aprendemos a ser crente. Fomos obrigados a ir para os cultos. Desde criança crescemos dentro do evangelho, mas sem o evangelho dentro de nós. Aprendemos as palavras evangelicais. Estamos imersos no mundo gospel, mas de santidade e relacionamento com Deus não temos nada. Se nem a esses anjos eles receberão escape se eles não permanecerem firmes, como já aconteceu, e ele já está condenado, o adversário das nossas almas, quão dirá nós, que Deus nos colocou um pouco maior do que os anjos? A responsabilidade é dobrada. Será que você não consegue levar a sério o evangelho? Será que você não consegue levar a sério que existem pessoas indo para o inferno enquanto a gente brinca de ser crente? Será que você não consegue levar a sério que o seu mau testemunho tem desviado pessoas? E o meu mau testemunho também. E em contrapartida, o nosso bom testemunho tem aproximado as pessoas de Cristo. Por isso a importância do perigo da negligência seja intenso. O verdadeiro sinônimo de um cristão é ser radical. O discípulo radical. Eu não tenho tempo para perder com o meu ressentimento quando vejo que Ele me ama. Entende, irmão? Discípulo bom é discípulo mártire. Apóstolo bom é apóstolo morto. Crente bom é um crente kamikaze. É crente que morre pelo evangelho, que prega, que é intenso. Esses dias eu ouvi assim: Tiago, você é muito radical. Eu falei: então estou no lugar certo. Tiago, você é muito intenso, é por isso que eu quero ser intenso. Irmãos, eu sei de onde Cristo me tirou, e Ele não me tirou das drogas, não. A droga era uma consequência de onde eu estava, no inferno, sentado no colo do capeta. Duro, né? Isso ouvir, né? Mas você já percebeu, irmãos, que a proclamação do evangelho é: aqueles que creem herdam a vida eterna, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O 16 é lindo e é o que nós proclamamos. Agora, repeat please, repete aí, por favor, qual que é o 17 e o 18? Sabe qual que é o 17 e o 18? Pois aquele que não crê no Filho já está condenado. Um dia eu falei para um outro Uber assim, eu falei assim: irmão, você crê em Jesus? Ele falou assim: é. Eu falei: deixa eu te contar uma história. Você crê no inferno? Ele falou assim: creio. No céu? Creio. Eu falei: sim, pois é. Você não vai ser lançado no inferno? Ele falou: claro. Porque você já está lá.
se você não crê. Assusta, né? É isso que o autor está tentando nos dizer. Você vai brincar com essa realidade de que todos os homens nascidos a qualquer era, tempo ou estação já estão no inferno, e é a mensagem do Evangelho, a boa notícia, o sacrifício de Cristo, a graça de Deus em Cristo, crida pela fé, que nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor imediatamente. E tem como levar essa mensagem de qualquer jeito? E eu ouvi também de um pastor que eu admiro muito, uma bênção na minha vida. Ele diz: Tiago, você é uma bênção. É uma bênção. Eu ouço alguns termos ao meu respeito, irmãos. Ao invés de eu ficar triste, eu fico feliz. O triste é não me chamar de radical um dia. O triste é falar assim: cara, você está frio. Nossa, você perdeu o brilho da salvação. Nossa, o pecado se tornou tão natural na sua vida. Esse que é meu medo, subir num púlpito sem tremer. É dormir sem ler Bíblia. Esse que é meu medo. Passar o dia inteiro sem orar. Viver um ano inteiro sem levar ninguém para Cristo. Esse que é meu medo. É ouvir piada e participar sem ser bíblico em corrigir os irmãos. O meu medo é ser como Ofni e Finéias. Está dentro, mas o coração fora. Perder a intensidade da mensagem que pode me salvar e já me salvou pela fé. Somos salvos em Cristo Jesus. Isso vem de Deus, porque é um dom, não de vocês, para que ninguém se glorie. Ele diz assim: e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Então, quando você vê alguém indo para o inferno, Deus não está sendo injusto, pelo contrário, a sua justiça está sendo satisfeita. É por isso que ele teve que matar o seu filho, porque ele não podia nos amar só em palavras, porque ele vela por sua própria palavra. Então, se ele nos ama sem sacrifício, ele estaria incorrendo no próprio e transgredindo a sua própria palavra. Então, se ele nos ama, ele mesmo tem que providenciar o cordeiro para nos atrair para ele. E o cordeiro é o seu próprio filho que tira o pecado do mundo. Para que a gente não receba o justo castigo. Todos que estarão no inferno justamente estão lá. Todos que estarão no céu justamente estão lá. Por quê? Os que estão no inferno estão sendo justificados lá pelo sacrifício de Cristo, rebelado por eles, e os que estarão no céu estão lá justificados pela justiça de Cristo sobre a nossa injustiça. Nós cremos pela fé que o justo vive por ela. Por isso, os justos também estarão no céu, pela justiça de um justo que se entregou pela injustiça de muitos injustos. Maranata, Cristo, Filho, ó vem. Não é assim, irmãos, que a gente canta? Aleluia! Ele diz: essa desobediência e transgressão recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Ah, irmão, se a gente não cuidar, eu acredito firmemente naquilo que Cristo conquistou para mim,
Mas eu entendo essa advertência como zelo e cuidado pela obra de Cristo na minha vida. É minha responsabilidade sua. Procure te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Guarde a sã doutrina, guarde a palavra, escreve na tábua do seu coração para não pecar contra o nosso Deus. Pregue, insta, quer seja oportuno ou não. Essa é a nossa responsabilidade, sermos intensos, sermos homens e mulheres cheios de Deus, com luz na mente e fogo no coração. Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. É claro que o autor aos Hebreus está atribuindo o Senhor aqui como o Iavé, mas ele também quer dizer, foi Cristo quem proclamou ser o próprio Deus, a quem vocês, alguns hebreus, crucificaram pela presciência de Deus. Mas deixa eu dizer, ele não foi crucificado apenas, ele se entregou por nós naquela cruz. Está sendo anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos os que ouviram, pelos apóstolos. Irmão, você entende que as Escrituras é uma sequência, uma revelação progressiva, que você vai, é como mudar de fase lá no Mario Bros. Não tem nem mais Mario Bros, né? Já revelei a minha idade, né? 88, 33 anos. Hoje é outros, né? Tem um joguinho aí, é passar de fase. A revelação das Escrituras é em parte, até conhecer plenamente, como num dia perfeito. E os profetas anunciaram, a lei anunciou, as festas, os rituais, o sábado. E quando Cristo chegou, ele falou, hoje se cumpriu o que está escrito em Isaías. Todo mundo assustou dentro daquela sinagoga, como assim? E ele falava que ele tinha sido levado como ovelha muda ao matadouro, nas mãos dos tosquiadores. Ele falava de que ele veio anunciar as boas novas, libertar o cativo, o carvalho de justiça. Jesus é o cumprimento de toda a lei, porque a lei é o apontamento da transgressão. Gálatas 3,19 é o que diz. Está esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Não é assim? Só ele abre o mar, não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. E você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar. Irmãos, esses sinais serviram de testemunho contra aquele povo. Como que um Deus abre o mar não pode salvá-los? Como que um Deus abre o mar não pode mandar pão? Como que um Deus abre o mar não pode destruir Faraó? Como? Porque sabemos que Deus tudo pode. E eles ouviram desses sinais e prodígios, por meio deles vários milagres, a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Irmãos, agora os apóstolos, cheios do Espírito Santo, Pedro estava diante de um homem coxo no templo de Formosa. Ele disse, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou. A presença de Deus, o Espírito Santo, levanta
e anda. Levante-se e ande. O Espírito Santo nos dá power, dunamis, como sinal. Mas isso também não é o suficiente para crermos. Nem só de sinal viverá também o homem. Versão Tiago Diniz, atualizada 2022. Hoje eu estou cantador. O sinal era de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O sinal serviu para crer o profeta de que a chuva iria descer, irmãos. Mas o nosso maior sinal hoje não são os milagres externos. O maior sinal é que temos o Espírito Santo em nós. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Esse é o sinal. A nova circuncisão não é mais no prepúcio ao 8º dia. A nova circuncisão é no ato do recebimento do Espírito Santo. Imediatamente recebemos o novo coração para crer. Recebemos o convencimento do Espírito para crer. E ali começamos a ser transformados. O nosso coração de pedra vai embora. E somos transplantados em nós um coração de carne. O maior sinal do Espírito Santo na vida do crente é quando ele ama a santidade, quando ele ama a Deus, quando ele ama a sua palavra, quando ele não negligencia. O maior sinal do poder de Deus na vida do crente é receber o Paráclito, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Por isso o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, não sou mais eu quem vive, mas Ele vive em mim, Ele faz em mim, Ele opera através de mim, Ele pensa por mim, Ele me conduz, Ele me exorta, Ele me consola, Ele me convence. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E é impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo negligente. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo, sabe, desanimada assim com a obra. Seja cheio do Espírito Santo e recebereis poder ao descer sobre vós o cumprimento da profecia de Joel 2. Jovens, vocês sonharão também, profetizarão. Velhos, vocês terão visões. Toda a carne será cheia do Espírito Santo. Toda aquela que crê, toda aquela que confessa Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas.